Esse vídeo tem o título Gostamos mais do pai ou da mãe? E vamos fazer uma reflexão sobre o complexo de Édipo. O Édipo é aquele personagem da tragédia grega, né? De um filho que foi rejeitado, acolhido por uma pessoa que cuidava de animais e levou essa criança foi criada, né, em outra família, e que um dia essas famílias, ou reis, enfim, entraram em conflito e esse Édipo matou o pai. E ele revelou, né, um enigma e acabou casando com a mulher do homem que ele matou, que é Jocasta. E teve filhos. Quando descobriu que ele matou o pai e casou com a mãe, ele furou os olhos, e saiu pelo mundo, enfim. A Jocasta, então, quando descobriu também que casou-se com um filho, também se matou, enfim. É a famosa tragédia grega, da mitologia grega. Freud, muito estudioso, muito competente, um pesquisador inveterado, então ele usou esse exemplo, né, da tragédia grega para, digamos assim, uma mini tragédia na formação do cidadão. Então, a criança da idade de 3 anos, mais ou menos, até 6 anos, mais ou menos, quando a menina descobre que é diferente do menino, que o menino usa calção, a menina usa calcinha, enfim. E aí, uma criança vai conhecendo o mundo e vai também revelando seus desejos e também vai tendo vontades, enfim, e tem necessidade de carinho, de afeto, enfim. O menino quase sempre gosta da mãe. Claro, se a mãe é cobrona, sabe, tem instinto de cobrança, de falar que não, enfim, tal, pode ter ser que não, o menino não goste tanto da mãe. Mas a menina sempre gosta do pai. E o amor da menina para com o pai passa a ser uma frustração, porque o pai não é dela, o pai é da mãe dela. E tem aquelas rivalidades meio veladas. De acordo com o comportamento do pai, né, ou da mãe, ou dos tutores. Hoje, né, pai é quem sempre foi, né? Pai deve ser considerar, e mãe, quem ama, quem cuida, né? Os cuidadores de bebês, de crianças, enfim. Enfim, uma criança começa a lidar com não. Você não pode falar isso, você não pode usar isso. A criança que quer usar sempre o calçado da mãe, de salto alto, o batom, a roupa, enfim. E aí a criança, como é que ela lida com não? Tem criança que começa a mandar em casa. Antes dela obedecer o pai e a mãe, ela faz um escândalo. Outro dia, andando no parque do bairro da Aclimação, tinha uma criança pequenininha, bem vestida, estava com a senhora ali cuidando dele, e eu vi que a criança pegava as folhas secas ali no parque e jogava essas folhas sujas na pessoa adulta. Que não sei se era mãe ou tia ou cuidadora, mas pelo jeito era mãe. Depois que ela não parou de jogar as folhas secas, ela começou a bater.
dá tapa nas pernas, né, na roupa da pessoa adulta que estava cuidando dela. E chorava, ficava empurrada, enfim. Outro dia eu fui almoçar com uma família e tinha uma criança nessa faixa etária de 3 anos. Muito esperta a criança. O menino fez um show, gritou, não, era no shopping até. Alguém teve que levar a criança aonde que ela queria ir, que era no parque de diversão ali perto. Ela não esperou, ela queria pipoca, não queria o almoço. E ela fez um show até que alguém foi com ela. Ela voltou ainda emburrada. Só depois que ela abriu os olhos, olhou assim e tipo assim, quem tá com raiva de mim? Tipo assim, o que tá achando? E aí ela ficou boazinha. Quer dizer, então, quando a criança, depende de como a criança é tratada, enfim, com carinho, com compreensão, explicando, ela aí, nessa faixa etária, né, aí que Freud falou que aí começa aquele amor e ódio da criança pelo pai, enfim. Nessa faixa etária, que também de 3 a 5 anos, mais ou menos, até 6, tem psicanalistas que até eu já vi por aí, que acha que esse período de complexo de Édipo, o período edipiano, de Édipo, vai até a latência, tem mais anos, mas acentuadamente, mais, o jeito mais forte nesse período de 3 a 5 anos. Dependendo do que acontece com a criança, com o menino ou menina, ela vai tendo as tendências masoquistas, sadistas. Não é? Nesse período também, a criança que é narcisista, o adulto narcisista, começa por aí. De forma que esse período é tudo importante para a formação da personalidade do cidadão. E o que ele recebe? Tipo, uma criança maltratada, abusada, rejeitada, não é? Ou uma criança muito protegida, demasiadamente, sabe? Né? Outro dia alguém disse, se você faz tudo com o que a criança quer, você pode criar um adulto complicado. Né? Sabe aquela pessoa adulta que nunca sai da casa do pai nem da mãe? Porque o peito da mãe, da casa, né, sempre dá leite. E tem hora que aquele leite se torna um peito bom e um peito mau, depende das relações que a pessoa tem com outras pessoas. Né? Tem gente que casa, né, eu via muita essa expressão, e pensou que a pessoa levou para casa a mãe, que faria o pai, que faria tudo por ela. Então, essa proteção ou não proteção altera o comportamento da pessoa para a vida inteira. Aí é a formação do psiquismo, né? Do psiquismo humano, digamos assim, que Freud dividiu na fase inconsciente, na fase, né, a dimensão inconsciente, memória de tudo, grava tudo no inconsciente, e aquilo vem à tona. Mas nem tudo que vem à tona pode ser expressado, falado em todo lugar. E aí quem controla essa parte de que pode e que não pode é o ego. Né? E tem a dimensão do superego, que é aquela dimensão do pai, ou a mãe, que são proibitivos, severos, enfim, que é aquele moralismo, né? Aquele moralismo, digamos, exagerado, fora de contexto, enfim. Né? Sabe aquela criança que quer um presente e a mãe explica para ela que não pode comprar aquele presente. Digamos, um sapato, um tênis. Mas no mesmo dia a mãe aparece com uma compra de sapatos, bolsas caras, e a criança dá uma olhada. Né? Dá uma olhada. E então a criança, a partir dali, ela vai surgindo, né?
o jeito que a criança vai lidar, formatar, compor as suas emoções. As emoções do neurótico, o jeito do psicótico, do homem perverso, da pessoa histérica, né? Uma pessoa que não consegue lidar com frustrações, ela entra em desespero, a questão da ansiedade, todos esses problemas da pessoa adulta, segundo a psicanálise, os problemas emocionais, pessoas com psiquicamente, sabe, desestruturada, ela passa por bocados, não é, difíceis, por momentos difíceis a vida inteira, não é? A pessoa que tem excesso de consumo, consome demais, não tem controle. Então, essa fase etária de 3 a 6 anos, mais ou menos, que é chamada por Freud de um período de fase fálica, não é? E aí que tem a criança, o adulto. Você gosta mais do teu pai ou da tua mãe? Você gostava mais do teu pai ou da tua mãe? Por quê? E a criança, nesse período, ela lida com castração. Às vezes o que ele quer, ele leva uma bronca e não, um não. E aí a criança começa a despertar, né? Ou então até se descobrir, depende quando a criança é cuidada, é tratada, também tem questão de genética, tem a questão do ambiente, enfim, como é cuidar da criança, e também tem da dimensão afetiva, a pessoa se descobre, se define, se descobre, se encontra, não é, hétero ou não hétero. Freud fala muito disso. Já aí tem alguns sinais. Sinais de depressão, sinais de ansiedade. Sabe, a pessoa que tem uma emoção completamente conturbada. De forma que a psicanálise ela é uma referência, né, para a gente também olhar para a pessoa individual, para a pessoa sofrida, para a pessoa machucada emocionalmente, sobretudo os deprimidos, ansiosos, os aflitos, às vezes sem razão aparente, às vezes por razões que ela inventa, a fantasia, uma doença, um perigo, que fica com medo, ou fobia, enfim, pessoas também que começam sabe, de renunciar à comida, ou não quer comer, não quer engordar, mas não sabe por que come, aí provoca vômito e cria tudo aquele, né? Aí vem aquelas questões de dor de cabeça, enfim, de gostar de si e não gostar. Então, é importante a gente aprofundar isso. Aqui é só uma pincelada, assim, um jeito curto, mas para despertar. Porque a criança tem o direito de começar a viver o seu bem-estar genuíno desde quando nasce, até antes de nascer, quando ela crescer, para ajudar melhor a viver. Mas também Freud diz, todo comportamento edipiano, de complexo de Édipo, continua na vida do cidadão. Não é? E aí a interpretação do social-política, a interpretação política e cultural dos comportamentos. Aliás, Freud tem aquele livro, O Mal-Estar da Civilização. Né? Tem pessoas que têm paixão pelo poder e têm ódio do seu opositor. E aí, ou de pessoas que pensam diferentes, ou que têm costumes diferentes. Basta a gente ver os espetáculos no mundo de então, inclusive guerras, inclusive, não é? Tapa na cara, sofrimentos evitáveis, tudo isso tem a ver com aquilo
em que a pessoa, o cidadão que está no poder, ou o grande artista, né, muitos talentos, né, em que de repente se revelam pessoas que surpreendem negativamente a humanidade. Vale a pena nunca deixar de estudar a psicanálise, porque ajuda você a se olhar, se avaliar e também até se policiar. Vale a pena a psicanálise divulgar. Se você gostou desse vídeo, por favor, possa se inscrever no canal, possa partilhar. E saúde e paz, e a gente, qualquer hora, volta com mais.